mais de Jesus, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E Jesus começa a contar essa história, essa parábola. Que me chama mais atenção nessa parábola é que descia 3 pessoas que Jesus usou nessa parábola. Um sacerdote. Um sacerdote passou diante da necessidade daquele homem que era descendente de Abraão, que era um judeu. Ele estava ali largado, Jesus contando que ele descia de Jerusalém para Jericó, quando os salteadores pegaram aquele homem, maltrataram ele, bateram e deixaram ele estendido lá, quase morto. E Jesus começa a falar que desce um sacerdote, e o sacerdote passa de longe e vai embora. E olha que Jerusalém, ela tinha 27 quilômetros de distância de Jericó. Não era tão longe, era perto de Jericó. E na cidade de Jericó, a história conta que havia muitos sacerdotes e muitos levitas. Eles moravam ali, eles ficavam ali, esperando o tempo certo de subir para Jerusalém para adorar o templo. E eu, na minha interpretação, eu começo a pensar que simplesmente quando o sacerdote passou diante daquele homem que estava lá necessitado, ele estava muito ocupado talvez, ou com muita pressa em ir adorar no templo. O templo era muito mais importante para o sacerdote do que aquele descendente de Abraão, aquele homem que estava ali quase morto na beira do caminho. E passa um levita novamente, e o levita ajudava os sacerdotes a cuidar do terreno do templo. E aquele levita passa de longe. Eu creio que o levita ou o sacerdote passou, na minha própria interpretação, e fez uma oração: abençoa aquele descendente de Abraão, abençoa aquele homem que está à beira da morte, não permita que ele morra. Talvez como muitos fazem hoje, talvez como a igreja faz hoje, talvez como os líderes, sacerdotes fazem hoje. Estão muito mais preocupados com o templo do que com o necessitado, com a pessoa que sofre, talvez não muito longe, dentro da igreja. Quantas vezes eu já cheguei, eu tenho 3 meses, dentro de igrejas que eu já passei, quantas pessoas da própria igreja passam fome e o líder nem sabe que ele está passando necessidade. Porque talvez o sacerdote esteja muito preocupado em servir no templo, com as ocupações do templo que passa. Mas o descendente de Abraão continua na estrada, perecendo, sem ter ninguém para ajudar. Mas de repente, para ganhar tempo, passa um samaritano. E o samaritano não tinha muito relacionamento com os judeus. Não se dava muito bem com os judeus. E de repente, quem é que para que Jesus fala? O samaritano. E olha o que o samaritano faz. Ele coloca aquele homem no seu burrinho. Um ato de renúncia. Ele renuncia o animal dele para um homem, um descendente de Abraão, um judeu. Ele renuncia o que ele tem, ele coloca aquele homem sobre o burrinho e leva até uma hospedaria. Ele cuida primeiramente, ele dá o que ele tinha de melhor para aquele homem. Deus está à procura de samaritanos. Será que ele pode encontrar alguém aqui nesta noite? Será que Deus pode encontrar um bom samaritano nesta noite aqui dentro? Ou será que nós estamos tão preocupados com o templo e as pessoas morrem e as pessoas vivem nas drogas, nos hospitais morrendo, pessoas na África com AIDS, mas nós estamos preocupados conosco mesmos? Eu ouvi aqui tanta gente necessitando de oração. Não é apenas orar, não é apenas ser como sacerdote, mas é ser como um bom samaritano, ir até lá e oferecer do seu vinho e do seu óleo, para que as feridas daquela pessoa sejam tratadas. Talvez um abraço e um toque vai valer muito mais. Talvez você possa me chamar de herético do que uma oração. Tanta gente que está lá na África necessita muito mais de um toque, de um abraço, de uma ajuda, do que simplesmente a igreja se levantar em oração. Ou simplesmente falar assim: eu vou fazer o meu papel de bom samaritano, eu vou enviar uma oferta. Mas Deus está à procura de bons samaritanos que se coloquem e renunciem o seu animal, e renunciem o que você tem de melhor. Tanta gente morre lá do outro lado do continente, e nós temos um conforto, quando eu voltei, eu fui para a África, agora que eu voltei, eu não acho que você não deve ter o melhor, você tem que ter o melhor mesmo.
mas eu acho também que tem gente que precisa. E nós, a minha irmã, ela gasta mais com o cachorro dela do que com qualquer outra pessoa. Ela tem um animal de estimação e eu falo, nós gastamos muito mais com animais, creme de cabelo, cortes da moda, do que com pessoas. E lá na África existem pessoas que talvez com seu real, com R$1, R$2, R$3, possam ajudar muito. O Brasil é um exemplo hoje. Os Estados Unidos processam o Brasil porque ele faz o genérico do AZT, que é o genérico do remédio contra a AIDS, que ajuda que a pessoa possa viver 15, 20 anos de uma forma boa, de uma forma legal. E o Brasil doa esses remédios de forma de graça lá para a África. É um exemplo para o mundo. Isso me faz entender e ver por que o Brasil tem crescido tanto. Tem se tornado ou se tornou a 7ª economia maior do mundo. Por quê? Porque eles têm doado de abençoado. E quando você investe numa terra chamada missões, você investe numa terra que vai fazer você prosperar. É uma terra que tem retorno. Quando a igreja faz missões, quando a igreja ama o perdido, você é abençoado, não só você como a sua família. O bom samaritano passou por ali. Talvez aquele homem no meio da estrada não esperava que um samaritano pudesse passar ali no meio do caminho, mas passou e mudou a história daquele homem. Eu vou passar o vídeo, explicar um pouquinho, porque a gente não tem tanto tempo, para que você possa entender um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo ali, do que eu faço ali na África e por que eu estou no Brasil. Bem? Então, nós trabalhamos no Zueletemba. Se puder apagar a luz, é melhor. Nós trabalhamos no Zueletemba, que significa terra de paz e esperança. O Zueletemba fica em Worcester, o irmão falou que era difícil de falar, lá em Worcester, e fica a base central é ali na África do Sul, como eu falei. Mas dali, é tipo uma base, nós deslocamos para Namíbia, Zimbábue e outras partes da África também. Pode passar. Então ali está o mapa, ali é Worcester, naquela parte ali que fica nos... Pode passar. Então, sobre o Zueletemba, um pouco sobre a nossa comunidade ali. É uma comunidade Kossa. Kossa é a língua que eles falam. Eu não sei se vocês botaram no YouTube lá, se vocês botarem Kossa, vocês vão ver as pessoas praticando Kossa, que é uma língua mais ou menos de... Eles usam um som tipo... É super difícil de falar, mas como todo mundo fala inglês no país, aí eu não preciso falar Kossa. Eu falo inglês porque eu tenho dificuldade para ficar estrada na língua. Então, a comunidade Kossa, localizada em Worcester, West Cape, South África, aproximadamente 40 mil habitantes. De 4 mulheres nessa região, 2 já sofreram abusos sexuais. Se tiver algum erro de português, foi eu que fiz, né, irmão? Então, paciência, me perdoa pelo erro, porque também foi feito num computador com configuração inglesa. Então, a região já sofreu 2 abusos sexuais e de 4 jovens, 2 têm AIDS. Nisso não está incluído o abuso infantil. Todos os dias tem um funeral em Zueletemba. E os funerais levam dias por causa da cultura Kossa. Eles cultuam os mortos. O que acontece lá nessa região? Lá na África do Sul existe um mito, não só na África que pega Botsuana, pega Zimbábue. Eles acreditam que se um homem que tem AIDS tiver relações sexuais com uma mulher virgem, ele vai poder ficar curado da AIDS. Então nisso entendemos o porquê existem tantas mulheres abusadas sexualmente naquela região. E existe uma palavra chamada feminismo, que é tipo uma epidemia feminina na África do Sul. Em todo o mundo, a maioria das pessoas que têm AIDS hoje são homens e não mulheres. Mas nessa região, o número maior são de mulheres. Mulheres na idade de 20 a 25 anos são portadoras de HIV/AIDS. 25% das jovens têm HIV/AIDS, quando 10% dos homens são portadores. Isso só acontece lá. A própria ONU procura entender e ficou assustada, porque nessa região é mais mulheres com AIDS, mais jovens, quando em outras partes do mundo são homens. Então, esse mito tem causado medo nas pessoas e talvez você não viu, mas lá eles fizeram uma camisinha contra o estupro. Eles colocaram, tipo, dentro da própria camisinha feminina, um monte de ferrinho dentro da camisinha
Porque se acontecer o estupro, o homem que tentou o estupro vai se machucar e vai acabar desistindo. Mas a ONU não aceitou, e também os direitos humanos não aceitou, porque disse que se acontecer isso, o homem pode matar a mulher. Então é melhor que proteger de outra forma, mas o país não dá nenhuma proteção para essas mulheres, que é difícil. E dentro dessa área que nós começamos também a trabalhar com aconselhamento com essas mulheres que são abusadas sexualmente. Pode passar. Então, aí os irmãos falaram da questão, eu vi falar muito de crianças aqui. Nós trabalhamos com 100 crianças no projeto. Mas como na África não existe essa coisa de falar assim, o aniversário para 10 crianças, a festa para 10 crianças. Se você fala que é para 10, vai chegar 1000. E fizemos uma festa no dia 12 de dezembro, antes de eu vir para o Brasil, fizemos uma festa de despedida para 100 crianças do Projeto Hope, da escolinha de futebol, para as mães do bordado e percussão que estamos tentando começar. E de repente está lá na porta, nós fizemos alguns saquinhos de pipoca, bolo, e de repente tínhamos recebido equipes dos Estados Unidos, do Canadá, voluntários que foram para ali doar um mês das suas férias. Muitos universitários americanos, canadenses e europeus doam um mês de férias, que é diferente do Brasil, às vezes universitário, ou pessoas que têm as férias, eu vou lá para a Bahia, para a Costa do Sauípe, para várias outras partes para curtir minhas férias. Mas dos países, os americanos e os canadenses, eles doam um mês de férias, eles vão para ali, eles guardam dinheiro para ir servir as crianças. E recebemos nesse dia, graças a Deus, e de repente apareceram 400 crianças. E nós sabemos, quando eu me assustei, eu falei, meu Deus, e agora? Para onde é que vamos conseguir pipoca, bolo? E graças a Deus deu tudo certo. Depois vocês vão ver o vídeo das crianças cantando. Pode passar. Louvando o Senhor Jesus, as crianças ali. Pode passar. Essa é a casa que alugamos ali, a casa onde funciona o projeto em Zoletema. Essa casa aí, a África do Sul, como nossa base está ali, a África do Sul no verão chega a 50 graus de calor, mas quando chega no frio, é um frio terrível. Não sei se vocês assistiram no Jornal Nacional falando que aquele frio terrível lá, o pastor foi, é um frio muito, mas o pastor da Coreia, a Coreia faz muito mais frio do que lá na África do Sul. Então, lá na África do Sul, mas faz um frio muito forte. E nós alugamos essa casa para desenvolver o trabalho. Mas como no calor é tão forte, não conseguimos suportar. E aí a gente falou, ou se não der certo no inverno, que fica muito frio, vamos passar a casa. Mas como eu vim, a missionária falou que eles estão tentando outro espaço, porque essa daí já é difícil, o frio tá terrível. Aí a casa roupa, e foi no dia que a gente estava lá fazendo faxina e que o pessoal doou algumas roupas para as crianças também, os missionários americanos que foram. Nosso trabalho. O Projeto Hope tem desenvolvido trabalhos com mulheres sexualmente abusadas. O bordado tem sido um canal que Deus tinha usado para alcançarmos essas mulheres. São mais de 30 mulheres alcançadas pelo Projeto Hope. Temos trabalhado também com escolinha de futebol e percussão para os filhos dessas mulheres. A maioria das crianças tem AIDS. Temos uma casa alugada que usamos como espaço para culto e também para as aulas que oferecemos durante a semana. Temos começado o trabalho com horta e também plantação de igrejas. Aí na rua oferecemos uma sopa também, mas não queremos continuar dando sopa, porque o africano ele aprendeu que as nações têm que servir eles. Então o africano fica aquilo assim, eu sou pobre, eu sou negro, eu não tenho, eu nunca vou conseguir, e o estrangeiro que vem de fora que tem que me dar, porque foi sempre assim. Os missionários europeus foram para a África e serviam eles dando. Então eles se acostumaram a receber. Então nós oferecemos a sopa uma vez na semana. Queremos dar todos os dias para as crianças, mas fica difícil porque eles acostumam com aquele paternalismo de receber, e que não é muito bom. Nossos alvos e necessidades. Nossa prioridade hoje é a compra de um terreno que custa 20 mil reais. Por quê? Na África o terreno não é caro. O caro mesmo é comida e a comida e a moradia, de você comprar uma casa. Mas um terreno não fica tão caro. Por quê? Porque você está servindo o país como voluntário. Você está formando uma ONG, um projeto. Então não é difícil conseguir um terreno nesse valor. Que o governo falou, não, vocês conseguem por 20 mil reais. Que R$1 lá é 4 reis.
Mas o valor de por exemplo, uma Coca-Cola, R$12 no Brasil, que não são R$12, mas é um exemplo, lá custa 2 vezes 8, custa 8, que fica quase a mesma coisa. A Coca, mas outros produtos, outras comidas, é muito caro, não é barato a comida lá. Então, compra de um carro, pois precisamos levar as crianças para o hospital e levar doações também, doações com 2 anos. Bola de futebol, chuteiras e fardamento para as crianças da escolinha de futebol. Precisamos de parceiros fiéis para segurar as cordas, pessoas que nos ajudem ali. Pode passar. Aí a horta, no fundo daquela casa, plantamos muito couve lá. Então ensinamos o africano também a plantar couve e ensinamos eles a fazer a sopa de couve, que no frio é uma delícia. E eles têm gostado dessa experiência. Aí crianças com necessidade afetiva, você pode ser um canal. Essa criança ali no projeto é um dos filhos de mães que tem AIDS. Essa criança tem AIDS e nós trabalhamos com ela. Onde eu ia, ela me perseguia. Onde eu estava, ela queria estar perto e se apegou bastante. Eu falei, vou adotar essa criança. Mas não adotei não, adotar só no coração mesmo. Mais de 400 crianças louvando o Senhor nos vale tempo. Eu acho que esse é o vídeo. Tenta colocar ali, eu acho que é aquele, não é o vídeo ali não? Ok. Pode passar, o islamismo no país. Aí é um selo de garantia. Quantos já ouviu falar no islamismo aqui? Esse selo de garantia tem em toda a África do Sul. Na África do Sul, em Zimbábue, em outras partes também da África. Por que esse selo de garantia? Esse selo de